eu falar do Gabriel Maluco aí, um mês no Atlético, e tem dado curioso sim, porque com ele o Atlético só tomou gol no segundo tempo, ou seja, se ele só está tomando gol no segundo tempo e se há ali um problema que tem se apresentado, na teoria é mais fácil de você resolver, né? E ele fala sobre isso, veja aí. Considero que, lógicamente, que repetir equipo, después de tan pocos días, hay jugadores que vienen jugando una seguidilla de partido muy continua, y en algún momento necesitaremos de la rotación para poder descansar y tener un poco más de frescura en las piernas. Pero creo y considero que el partido de hoy no fue por eso, sí fue por una cuestión anímica, ¿no? Si nosotros hubiésemos sostenido el 3-0 durante un poco más de tiempo, a lo mejor el partido no se nos hubiese descontrolado, porque lo teníamos controlado. Al marcar el 3-1 y rápidamente el 3-2, ahí el partido perdimos el control y tuvimos que pasar a jugar de una manera que no es la que más nos gusta, pero la que tocaba, por cómo estaba Peñarol y por cómo estábamos nosotros. Y había que resolver el partido. Y los jugadores lo resolvieron muy bien, ante la dificultad que tenía. Cuando uno gana un partido 3-0 con la contundencia y con la superioridad que estaba marcando el equipo y de golpe te encuentras con un 3-2, es normal que el equipo que va perdiendo anímicamente crea que puede empatar. Y es normal que aparezca el temor a que te empaten al equipo que ganaba 3-0. Por eso lo relaciono mucho más con una cuestión anímica, no física. Ô, Thiago, você já se tornou um militante ou seu corpo é Eu fechado? sou militizado, é diferente. Ah, não, Militizado. militante, pô. Não pode deixar... Pega, a galera fica enchendo a Mas paciência, militante, né? do milito, pô, que eu Então tô tá bom, falando. então eu sou um militante. Então eu sou um militante. Do milito. Já se entregou? O corpo Já não me tá entreguei. fechado mais não. Não tá não. Eu faço as minhas ressalvas como Porque é o sempre seguinte, faço. você já imaginou? Vamos desenhar uma situação aqui, tá, Eltinho? Tá, E desenha. se? Presta atenção. E se? Vocês já imaginaram O Arif, né? se o Milito estivesse hoje dirigindo o Grêmio, o Atlético Paranaense, qualquer outro clube, o quanto vocês aqui da imprensa marrom estariam babando Não. no Milito, mas como ele está Eu não. aqui, por vezes alguns da imprensa marrom têm uma certa dificuldade. Sabe por quê? Dificuldade, mesmo que seja de falar do que está acontecendo. Ninguém está projetando aqui um Atlético super campeão, vai deitar no Palmeiras, no Flamengo, ninguém está falando disso. O momento é excepcional, cara. Isso até a hora que O ele estiver momento é ganhando um jogo aí de excepcional. 3-0, tomar um 5-3, você Aí chegar vai aqui e tomar jogar porrada. pegar Aí as vai câmeras, tomar jogar pra porrada. cima. Porque Eu você tá aqui para concordo. analisar, é o jogo, é o momento. Eu concordo. Não é pra fazer projeção, não. Você é evidente, irmão. Você é evidente. Tem bola de cristal lá na sua casa. Até acontecer. Mas não tá, o trabalho não tá bom? Até O acontecer. trabalho não tá bom? O time que tá ganhando 3-0, passa ali dos 10 minutos do segundo tempo e morre, toma 2 gols, toma um sufoco do Pearol, O Geda tem alguma razão, coisa tem errada. razão. Ah, Tem então certa ganhar razão. agora é um problema. Não é problema, mas isso não aconteceu isso que eu tô falando, não? Aconteceu. O time chegou 10 minutos do segundo tempo, morreu, o Peñarol fez 2 gols, teve pra fazer o terceiro numa paulada da falta lá que o cara Aliás, bateu. Por que você não citou o Cruzeiro, então, no segundo jogo da decisão? Não, no primeiro Cruzeiro, jogo da gente, decisão? o Cruzeiro tá aí. O Cruzeiro né? deitou neles no segundo Pois tempo, é, gente. então, de novo, Então. teve pra tomar uma virada do Cruzeiro. Legal, aí agora eu vou meter uma no seu peito. Manda. Domina aí. Domina, Não, já mas 75% de aproveitamento, não conhece derrota, aí você vai pesar é o lado negativo. Não, aí vamos... Aí é o pessimismo, tomando conta do sujeito. Vamos esperar pra frente, peraí, não é peraí, pessimismo. mas o Everton, Deixa eu te defendo. Aê! Peraí, advogado. Peraí, eu perguntei o rapaz ali. Eu te falo sempre aqui, eu não minto, eu sou um resultadista. Pra mim, se o cara tá ganhando e tá ganhando muito, tá bom mesmo. E não tem que discutir, tá bom. O Atlético tá bem. O Atlético cometeu alguns erros que ele pode consertar pra mim durante esse restante de temporada. E quais são os erros? Olha a eu sobriedade. acho que o Atlético precisa. E eu falei isso aqui ontem. E o Cabido que veio aqui ontem concordou. O Atlético precisa tomar cuidado em relação à parte física. Não tem que achar que no segundo tempo da partida e que no segundo tempo da partida o Atlético vai manter aquela mesma intensidade que ele tem nos 45 minutos iniciais, porque não vai. Nenhum time do mundo vai fazer isso. O Manchester City do Guardiola talvez seja o único que faça isso, mas nenhum outro consegue fazer isso. Porque você precisa trocar peças, e quando você troca peças, as peças que estão no banco, elas não são do mesmo patamar dos caras que estão dentro das quatro linhas. Então o Atlético precisa, em alguns momentos, para mim, reduzir um pouquinho o pé. E se ele conseguir fazer isso, vai ser perfeito. O Atlético vai fazer 4, 5, 6 em vários adversários que ele vai enfrentar durante a temporada.
Olha só, o Atlético fez 3-0 no Peñarol e por pouco não tomou empate. O Atlético fez 1-0 no Criciúma e justamente por causa disso ele tomou um empate. O time não aguentava mais, porque o time estava cansado. O time conseguiu criou oportunidades, não vai fazer gol em todas as oportunidades que criar e acabou tomando um empate para o Criciúma, que é um adversário muito mais frágil, dentro da sua casa, num jogo em que o time se cansou. O Atlético é muito bom, o trabalho do Milito é excelente, não, isso é indiscutível. Para mim está entre os melhores trabalhos do Brasil nesse curto período que ele já está aí. São 7, 8 jogos. 8 jogos de invencibilidade. É um dos melhores, se não é o melhor trabalho do Brasil atualmente. Um aproveitamento. Não é nem questão de aproveitamento. É como o time joga, é que o time vence, e vencer é importante pra caramba. Ele tá melhor do que o Inter do Cudê, que tinha começado bem. Ele tá melhor do que o Grêmio do Renato. Ele tá melhor do que o Abel do Palmeiras, que não está jogando bem. Atlético do Cuca. Ele está melhor do que o Atlético Paranaense do Cuca. Ele está melhor do que todos os times do Brasil hoje. Então, hoje, o melhor trabalho do Brasil é do Gabriel Milito. A questão é, o que precisa ser feito é ter um pouco de cautela em relação ao segundo tempo das partidas. Porque o Atlético hoje, fisicamente, ele morre no segundo tempo. Eu acho que o Atlético precisa. Não, o Atlético precisa dosar essas energias. A gente sempre fala que um time, para ser campeão, ele precisa ter no mínimo 15 titulares. É a fala da moda, é a forma de colocar o futebol para o torcedor entender. O que é ter 15 titulares? É você fazer alguma mexida que você não muda e não diminui a qualidade do seu elenco, a qualidade do seu propor jogo. E isso não tem acontecido com o Atlético, porque o Atlético hoje, ele não tem 15 titulares. É um time que quando você mexe algumas peças, você perde bastante. E o Atlético hoje, a gente está falando a respeito desses números, são 8 gols sofridos no período do Milito, com todos os gols acontecendo no segundo tempo. E um detalhe que já vem de gerações passadas, 5 em jogadas aéreas. 5 em bolas aéreas. Então isso preocupa muito cada um dos treinadores que chegam ao Atlético. E como que vai mudar isso? Às vezes, que aí é um boom na cabeça de qualquer um, é falar que o Atlético ainda precisa de um zagueiro. É falar que ainda o Atlético precisa de um lateral. É ainda falar, mas o time tá jogando tão bem. Tá, ele tá jogando muito bem. Mas ele precisa manter o nível alto para ser campeão. Porque para jogar e disputar vaga na Libertadores, se ele continuar assim, ele vai brigar por vaga na Libertadores. Vai ser campeão? Duvido muito. Porque se você não tiver 15 jogadores do mesmo nível para manter o nível, você não consegue. E a questão de bola aérea do Atlético é crônico. E isso já é um problema que já foi mostrado inúmeras vezes desde a temporada passada. E curioso, Everton, hoje, eu acho interessante, eu estava lá hoje na academia, aí o João Bosco, gente boa, mandou um abraço para você e falou assim, você não acha que olha esse problema da bola aérea no Atlético, como é que você começa a criar coisa na cabeça dos outros? Você não acha que esse goleiro do Atlético falha muito, não? Falei, por quê? Porra, brincadeira, aí eu fiquei pensando, falei, por quê? Você não tá confundindo? Eu falei, você tá falando do Everson, o magrinho lá que joga? Ele mesmo falha muito nessas bolas aéreas. Eu falei, gente, não, é o Atlético que não consegue cortar, já começa a criar esse negócio na cabeça dos outros. Ô, Valu, por que enquanto o Thiago tava falando aí, você queria arrancar os cabelos? Ah, porque não entendo, né? Porque, assim, eu acho que na verdade as pessoas às vezes querem aquilo que não tem. Porque quando elas têm aquilo que elas querem, não serve mais. Porque o que era a grande fala a respeito do trabalho do Luiz Felipe Scolari, que foi o... Não, se eu não puder falar, eu não vou nem continuar. Cara. Não, aí eu não vou continuar. Por favor, Valu. Se eu não puder falar, por favor. O Thiago que tem a liberdade para falar, nossa, se velho, expressar e concluir raciocínios, não conseguir se segurar no seu lugar e respeitar o momento que o colega está se expressando, eu não vou me expressar mais. Então, assim, que fez um grande trabalho, que foi o terceiro colocado, foi a melhor defesa ao lado do Cruzeiro. O que muito era se falado e cobrado daquele time? Esse time tem que ter mais ideias ofensivas, esse time tem que produzir mais no ataque. Pois bem, com 8 jogos, o Milito já mexeu nisso e como mexeu, né? Conseguiu ativar o Gustavo Scarpa, a principal contratação do Atlético para esse ano. O Atlético ofensivamente funciona muito bem. Ah, Valu, mas não existe só essa fase no jogo. É verdade, ele ainda não resolveu a questão da bola aérea, que é um problema no Atlético desde o Cudê. É um problema que, para mim, além de peças, passa também por uma questão
de estruturar o time, como é que é essa marcação na bola parada, é por zona, individual, coisa que o Milito vai tentar mexer quando ele tiver tempo para treinar, porque a gente tem que lembrar, você sempre traz aqui 75% de aproveitamento sem ter tempo para treinar o time. Nessa maratona que todos os times estão. Então a gente falava de querer ver um Atlético mais protagonista de acordo com as suas peças. O Atlético hoje tenta ser protagonista nos jogos. Ah, mas só por 45 minutos, 50 minutos? Sim, ainda não é o suficiente. E ele, Milito, já admitiu isso, que não pode acontecer. Agora, eu tenho certeza que para o torcedor do Atlético, até voltando um pouco no tempo, lembrando daquele Atlético de 2014 do Levir Coupe, era um Atlético que produzia muito em volume ofensivo, mas também sofria gols. As pessoas diziam que era bom jogar contra aquele Atlético porque ele jogava e deixava jogar. A gente não vai ter, talvez, a mesma consistência defensiva do Milito que tinha o Filipão, mas também não vai ter a inutilidade de ideias pro ataque do Atlético que tinha o Luiz Felipe Scolari. Dentro disso que o Valu falou, mas é importante deixar claro que o Milito ele é um treinador que tem coragem, cara. A forma que ele coloca o Atlético para jogar é um treinador corajoso, ele vai para cima, tem muito volume. Ajeitou o lugar do Scarpa para jogar. Do elenco, né, irmão? Ajeitou. Mas não adianta só qualidade, se você não coloca os caras para jogar certo. Né? É o que acontecia com o Scarpa estava morto na mão do Filipão. Então, eu acho assim, é importante deixar isso muito claro. Eu acho que ele, com tempo para treinar, preparação física, apesar que não vai ter tempo muito trabalhar preparação física, né? Para esse time não morrer. Ou ele ali no segundo tempo arrumar uma outra forma de jogar. Para evitar esse sufoco que ele vem tomar de alguns clubes. Por exemplo, eu falei a respeito de reservas à altura, mas é claro que é um diferencial do Atlético, mas o Atlético perde muito quando o Zaratio sai. Quando o Zaratio sai, em todo sentido, o Atlético dá uma mudada totalmente. Não tem um cara que entre na posição dele, fazendo a função dele, que faça o motorzinho do Atlético continuar funcionando. E eu nem sei se isso, às vezes, seria mudança de estratégia no posicionamento dos caras. Por exemplo, que isso aconteceu, gente? O Filipão tentou fazer isso e não deu certo. Era de puxar o Scarpa para a função dele. E isso não deu certo. Mas, enfim, eu acho que o Atlético ele precisa arrumar uma solução para saídas do Zaratio. E a gente sabe, o Zaratio veio de lesão agora, recente. O Zaratio não é um cara extremamente saudável para jogar 40 partidas no ano. Não vai, isso não vai acontecer. Então, o que fazer para suprir a ausência do Zaratio e manter esse rendimento? É que eu acho que hoje vai ser impossível. Exceto que o Atlético contrate o Arrascaeta, que é quem está no mesmo nível do Zaratio, hoje nenhum jogador no Brasil ele chegaria e jogaria no mesmo nível. Porque é muito difícil. Eu entendo que alguém possa fazer a mesma função, mas com a qualidade do Zaratio, só o Arrascaeta no Brasil. Então, mas eu não falo de fazer mas pelo menos manter o nível ali, ó, para não comprometer. Tem porque o que tem no Palmeiras, porque então, o que tem acontecido é comprometer. Comprometer no Twitter. Thiago Fernandes destaca que Atlético quer Arrascaeta e Veiga. Vai vendo. É que eu disse que para contratar um cara que esteja no mesmo... Não, vou só reforçar. A turma não quer saber o que você falou, porque não, senão irmão. eles vão fazer isso mesmo. Para contratar um cara que esteja no mesmo nível do Zaratio, tem que ser o Arrascaeta ou o Rafael Veiga. Eu acho que... Alan Patrick do Inter também. Vou repetir o que eu disse ontem aqui. Diferente, até pelo o que o Atlético já anunciou com relação a esse ano de investimento no futebol, não tem como o Atlético trazer 5 jogadores, por exemplo, hoje, do mesmo nível dos 5 que eu considero principais. Paulinho, Hulk, Zaratio, Scarpa e Arana. Não tem. O Atlético precisa, na minha opinião, então, de ser criativo no mercado, trazer jogadores fisicamente muito capazes, mas não é só, tipo, trazer caras... então é para trazer cara que corre. Não, cara que corre, que é inteligente para fazer mais de uma função dentro de campo e que, se não vai conseguir a mesma qualidade técnica do que os que saíram, vão pelo menos conseguir sustentar o ritmo da equipe durante o segundo tempo, ou boa parte do segundo tempo, é o que eu penso. Olha aqui, pessoal, para ser feliz